Sem dúvidas, o treinamento com os vice-capitães dos esquadrões mais fortes de Clover gerará resultados para derrotar o reino de Spade? A empolgação está criada. Haruardo Domoromo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde irei exaltar tudo o que foi proporcionado em torno do capítulo, em volta do que eu achei, como foi o que eu gostei e o que deve ser apreciado. Afinal, a cena de cavalinho de Asteribia foi fenomenal, a cena de Yuno frustrado, pressionado para poucas conversas, mas com a introdução de Rangers após o time skip foi fenomenal. Com isso, o que podemos esperar? Empolgação, obviamente. Afinal, se a gente vê que Yuno vai saber utilizar-se de contramedidas para derrotar magos de magia especial, seria interessante. Porque pense, a magia espacial é algo muito apelão em Black Clover. Se o Yuno conseguir uma maneira de contra-atacar, ele já vai estar meio que adiantado para prever movimentos do Zeno. Então, por mais que Zeno ainda seja uma pedra grande no sapato, ou ao menos uma rocha, ele vai virar apenas uma pedra no sapato. Então o Yuno já vai ter mais facilidade. Porque eu quero que vocês tenham noção que, até o momento, introduzido em Black Clover, quem são os magos que podem lidar com magia espacial? Nosso querido Rei Mago, né? Que em modos é super apelão quando tá no full power. Nosso querido Rangers e Fíraro, que possuem magia espacial. E nosso querido Yami Jack, que já foram mostrados, né? Que tem uma facilidade, então já enquadra que alguns capitães, por exemplo, Fuegorion e até mesmo Nozero devem saber cuidar disso. Então, eu acho que são os únicos magos que sabem contra-atacar e lidar com magos de magia espacial e podem até mesmo atacar Zeno. Porém, se formos nos recordar, o próprio Yumi foi pego repentinamente de surpresa, mas a gente entende o contexto daquele momento. Mas também não deixa a desejar, também é um ponto que deve ser listado para não passar como se fosse, os capitães sabem lidar. Às vezes você vai ver que não é todo o personagem que vai saber cuidar. Por isso, se fosse para citar, talvez o Jack saiba contra-atacar ao lado de Rangers, Fíraro e possivelmente Yuno. Porque se a gente for ver, o Yuno já é formidável, ele é poderoso. Só que ele estava num desperdício após o time skip. Então se o Rangers polir o Yuno, podemos ver ele em um outro level, por exemplo, para prever movimentos do Zero. Eu não digo para acabar com o Zero, mas no mínimo para entrar numa colaboração com o Jack para atacar o Zeno seria interessante. Então é isso que eu espero. Eu não espero ver o Yuno no patamar que o Asta está no momento atual. O Yuno vai ter que comer muito arroz e feijão, vai ter que treinar demais. Porém, pode ser que o autor deixe, porque ele gosta de administrar level de poder equivalentes. Então pode ser que aconteça. Só que eu não sei que milagre que o Rangers vai fazer pro Yuno atingir o mesmo level do Asta. Por mais que seja apelão à forma élfica, é algo que a gente já conheceu antes. Então, vira aquele fato, é algo muito poderoso, só que ele já usou aquilo. Então fica naquele meio termo, né? Porque, por exemplo, o Asta já usava metade da Black Form. Então, o que o Yuno pode proporcionar pra gente ficar empolgado? Esse que é a grande questão, porque ele já controla ao máximo a mana dele. Então ele vai ter que descobrir mais táticas e técnicas, até do que descobrir novas transformações. Mas, para todo caso, eu acho que a empolgação que foi criada em volta do Yuno, esse treino que ele vai ter rapidamente, em volta do Asta é empolgação porque finalmente a conclusão do seu treinamento já se passou aparentemente 2 dias, segundo o que o Naruto deu a entender. Assim, o Asta já ficou pressionado, a gente viu que teve cenas cômicas que eram o intuito da parte do Asta, porque já havia sido mostradas cenas épicas. Então agora, para concluir, só vai ser o modo união perfeito, onde a gente vai ver a Black Form completa. E assim a gente vai ver a batalha sendo feita, o Asta praticamente vencendo o Naruto, e isso se ele vencer, porque a gente não sabe também que consequências podem ser geradas após ele fazer uma união por completo. Também pode ser que isso aconteça. O que a gente sabe que vai acontecer é provavelmente a união completa, mas depois disso a gente não sabe como vai ser administrado. Mas o que a gente sabe é que a gente tem que exaltar esse capítulo parte por parte sobre o que eu achei e o que deve ser interessante de relembrar, ressaltar e falar em torno do capítulo. Então vamos falar sobre Black Clover e o capítulo de número 272, o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como a volta de Rangers e o treinamento dos vice-capitães para Asta e Yuno ficarem mais fortes. Começando a ressaltar algumas partes do capítulo mais recente, vamos logo ao início, onde vemos Yuno estressado, fatigado, destruindo paredes, com sua agente Battle. É interessante isso porque a gente vê que o Rangers já vem com aquela arrogância típica dele, embora a única coisa que lhe foi mudada é a vestimenta, porque mostra mais da realeza, né, digamos que da sua linhagem, da sua família, e a partir disso, tendo feito, digamos que, uma ótima forma de introdução para Yuno, acontece que eles conversam e ele convida Yuno para um treino, para que ele fique mais formidável, mais forte, para poder derrotar a Tríade Negra. A partir disso, vemos que o Yuno admite que esses são os problemas do Alvorecer Dourado, então ele precisa ficar mais forte e pede suporte do Rangers.
É interessante porque a partir desse momento vemos que realmente o Urangrus faz a típica personalidade, você continua de um jeito inadequado, mas porém você melhorou, irei lhe ajudar. É interessante porque se for se lembrar, o Urangrus até tem um olho peculiar para o Yuno hoje em dia, se for se recordar pelos momentos que foram apresentados do anime de Black Clover. Então eu acredito que é interessante ressaltar que o Urangrus deve ter corrido atrás de onde o Yuno estava para ele ajudar. Então, a partir disso, a gente vê que o treino deles vai começar e eles atingirão outro nível. A partir disso, fica a curiosidade de quanto tempo vai ser mostrado. Mas agora, vamos para a parte que me interessa, vamos falar de Asta, Ribe e Nahato. Eu acredito que chegando próximo à conclusão, ou ao menos da parte de Asta, Ribe e Nahato, é interessante ressaltar a cena do cavalinho, foi muito engraçado, porque simboliza uma grande ideia, afinal, como o próprio Ribe diz, quando o Asta tem uma ideia da forma como ele agiu, provavelmente é 10% de genialidade do que ele possui, ou 90% de sua burrice gritante, como ele apresenta diariamente. E vemos o resultado como foi mostrado, e assim o Ribe indaga todo revoltado, e o Asta quer fazer sua defesa, e os dois começam a brigar, até que o Nahato falou, chega da briguinha de irmãos, agora acabou o descanso, morram ou sobrevivam, Mana Zone. E a partir desse momento, vemos realmente que acabou a hora do lanche. Um ponto interessante a ressaltar é a forma como o ferimento do Asta agora se cura e ele não fica mais exausto após utilizar-se da Black Form, já que ele tem um contato muito mais fácil e próximo, né? A união dele com o Ribe, mas não é a união completa. A gente vê que é só, digamos, aquela conversa, digamos, que o acordo que eles fizeram. A união ainda deve ser feita, como foi mostrado no final do capítulo, porque o Asta mostra sua determinação, o Ribe mostra sua determinação, e ambos têm grandes objetivos, mas para que eles atinjam, eles precisam um do outro, e nesse momento eles têm que proteger um ao outro, e assim culmina na união, onde eles se fundem, utilizando-se do mesmo modo que o Nahato, concluindo o capítulo, gerando hype. Mas antes de mais nada, meus queridos Kohais, um ponto importante deve ser ressaltado aqui no vídeo. O fato do Urangrus e a frase do Yuno, você ficou mais forte, ou dando a entender algo em torno disso. Eu acho que é interessante porque até então não foi apresentado o motivo porque ele se formou em modos, porque ele deixou de ser o vice-capitão. Então seria referente a essa frase para buscar ser mais forte, para proteger o reino de Clover, ou algo assim, ou até mesmo para ser o sucessor da família, ou qualquer outro exemplo, talvez para se tornar um futuro rei mago, não dá pra saber. Mas é interessante porque essa frase pode ser ligada ao possível motivo do irmão mais novo de Firdo ter deixado de ser o vice-capitão. Ao menos é isso que podemos pensar, no entanto. Então é interessante, a gente vai ter que esperar mais ainda, digamos, em torno do Urangrus, talvez com uma entrada do Firdo e ambos conversando, ou a partir desse treino com o Yuno, para saber mais em torno disso. Mas você já sabe, quando ocorrer mais em torno disso, daí a gente ressalta. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover, que deveria ser exaltado, por conta de que a forma nova de Asta finalmente foi mostrada, ao menos a determinação foi sincronizada de Ribe com Asta, e assim veremos a união da Black Form verdadeira. A partir disso, o quão formidável e poderosa será essa transformação? O mistério está feito, mas em volta de Yuno é a grande questão a partir de agora, por conta de que ele já tem o modo élfico, ou ao menos o modo espírito de vento por completo. O que ele pode descobrir para ficar mais poderoso? O treinamento dele vai ser muito curioso e interessante. Para todo caso, o que a gente sabe é que foi um capítulo muito bom, proporcionou cenas muito boas, a cena do Asta de cavalinho foi divertida demais, a cena do Ribe, como se ele já tivesse realmente uma convivência por sempre estar vendo o Asta do interior, é legal através da fala que foi apresentada nesse capítulo, além de mostrar os doces de Spade, que o Asta conseguiu através, né, digamos que da força de defesa. Foi algo bacana, porque até mostrou um flashback, né, que é o meio que fez com que o Nahato se apressasse em fazer com que o treino voltasse. Então é interessante, tá sendo épico, e com isso a pergunta surge: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo, eu espero finalmente o modo novo de Asta ser formidável ao modo que derrote Nahato, ou ao menos mostre um pouco do quão poderoso pode ser. Não sei se vai ser revelado no total, não sei o que vai ser mostrado, mas agora é mistério surgindo, porque a gente viu que vai dar hype o próximo capítulo. A gente espera que seja isso. Eu duvido que após essa empolgação que foi criada esse cenário, o autor faça com que outro personagem seja o foco. Eu acredito que o foco vai para o Asta, mas nunca se sabe. O que a gente sabe é que hype será provavelmente no próximo capítulo, em volta do que está ocorrendo pelo tempo atual. Mas a partir disso, é aguardar o próximo capítulo, essa nova transformação do Asta, uma possível luta contra o Nahato e finalmente todos indo rumo ao Spade. Então você já sabe, com o próximo capítulo lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?